Você, como psicólogo, qual é a dúvida mais comum ou a insegurança mais comum que alguém que está aprovado na polícia, quando procura um auxílio, uma orientação contigo, ele traz essa dúvida? Qual seria, assim, a mais comum entre todas elas? A mais comum está sempre relacionada à questão do perfil psicológico, no sentido mesmo de, será que eu tenho? Será que eu tenho algum problema quando eu sou inapto? Acho que esse é o mais comum. E normalmente não tem nada a ver com isso. Toda análise de perfil tem a ver com o momento. Então, quando uma avaliação é feita, é para realmente identificar as características que se enquadram dentro do perfil psicológico. A questão clínica, né, a questão de você ter algum problema, não é tanto levada em conta. É óbvio que se você tiver algum transtorno grave, você não passaria de qualquer forma, mas em relação à avaliação, é pelo perfil. Então, quando você faz vamos dizer assim, uma descrição de uma vaga, é construído ali características que seriam mais adaptadas àquela função. E aí vem lá o perfil psicológico. Eles detalham qual é o perfil e colocam as características ou que níveis daquele perfil seria mais adequado para exercer aquela profissão. No caso do perfil psicológico, né, da PM em si, ele vem lá com aquelas descrições e colocam-se lá adequado, diminuído, e você precisa se enquadrar. A maior parte acha que não tem aquele perfil ou que precisaria algum desenvolvimento, e em alguns casos, sim. A população tem lá as suas pessoas que já estão sempre enquadradas ou que se enquadram ao perfil, mas não foram avaliadas. E aí você vai lá para fazer essa avaliação. Quando as pessoas têm dúvidas disso, por isso que alguns procuram profissionais técnicos para tentar achar se tem todas as características. Entender se enquadra no que é exigido. Exatamente. Talvez entender, por exemplo, vamos supor que você tenha uma ansiedade média e só que ela está pedindo diminuída, então, entre aspas, você já não se enquadra. Talvez você esteja que precise desenvolver um pouco mais de controle ou então atingir algum nível um pouco mais alto desse controle para poder estar adequado. Isso, às vezes, necessariamente não precisa ser só em relação ao aprendizado, né? Também tem a ver com maturidade. Às vezes você tem lá seus 17 anos, então precisaria, às vezes, um pouco mais de experiências para que a sua ansiedade seja um pouco mais bem, né, canalizada e diminuída, e assim por diante. Entendi. E por isso a importância de buscar bons profissionais. Aqui em 2 minutos de conversa, já usou umas palavras bem acessíveis, mas que geram dúvidas. Ansiedade média, ansiedade diminuída. Na minha concepção de pessoa leiga, um pouco ansioso, muito ansioso. Seriam as formas com que eu dividiria. Mas o edital não, ele traz lá ansiedade média, ansiedade diminuída, ansiedade alta, não sei se é assim Tem alguns, que, sim. que o edital traz. Então, por isso, a importância, né, Alexandre, de buscar um profissional, um bom profissional, que trate com a verdade e vai te analisar e falar, ó, a sua ansiedade, ela não. Você traz uma ansiedade que é um mal da nossa geração, né, Alexandre? Sim. O excesso de futuro O e Brasil se configura num dos países mais ansiosos do mundo. mais Uhum. ansiosos, o Brasil No Brasil. não tinha essa informação. Ele tem um nível mais alto, um dos níveis mais altos do mundo. A E, gente alcançou esse status. e qual que você acha que seria a problemática, assim, comum? No sentido geral, as rotinas, a questão realmente, né, nós somos um país, né, com mais dificuldades, né, dito, né, terceiro mundo, então a gente tem mais níveis de estresse, as questões profissionais, questões financeiras, relacionamentos, então a gente conseguiu um status maior em relação a ser um país mais ansioso. A ansiedade sempre está relacionada a questões futuras, né? Pressões com o amanhã, e o Brasil tem um pouco disso, né? De todos meio que se preocuparem demais com as nossas rotinas, né? Rotinas políticas, pressões, né, econômicas. Então, nós conseguimos aumentar aí a ansiedade
do brasileiro de Brasileiro forma médio. geral. Exatamente. O brasileiro sofre por ansiedade. Sofre por ansiedade.